Que bom! Já estamos na lição de número 5 desta série da Escola Sabatina. Você é bem-vindo, você é bem-vinda conosco. Muito obrigado pela sua recepção. Muito obrigado pelas mensagens que vocês têm colocado ali nos comentários do YouTube. Muito obrigado a todos. Infelizmente não podemos responder a cada um. São muitas, mas eu fico muito grato a Deus pelo privilégio de poder voluntariamente ajudar os professores e os membros, os alunos da Escola Sabatina. Nessa semana, o título da lição é Todas as Nações e Babel. Nós estamos chegando no mundo pós-dilúvio. Nós vamos analisar um pouquinho desse mundo com a formação das nações, a partir do que sobrou, né? Noé e os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E vamos chegar também naquele momento dos desdobramentos dessa história com a famosa história da Torre de Babel. Então, o primeiro tópico, não podia deixar de ser, tem o seguinte título: Reinício do Mundo. Ou seja, após o dilúvio, a humanidade continua. Agora só com Noé e sua família, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Gênesis 9, 18 e 19. A Bíblia diz que Noé, ao sair da arca, adorou a Deus, mas também a Bíblia não deixa por menos. Ela diz que Noé também errou. Né? Semelhantemente a Eva, ele comeu de um fruto, né? Que era o fruto da videira, né? E foi além. Ele, usando desse fruto, se embebedou, tomando vinho diante dos seus filhos. E o texto bíblico diz que Cão, que era um dos seus filhos, ou Cã, como alguns colocam, ele naquela cena inusitada e triste, né, de Noé, ali diante dos seus filhos, pelado, nu, ele viu a nudez do pai. Esse ato de ver não é apenas um relance, não. O sentido aqui é que ele viu num sentido mal, ou seja, ele brincou com aquilo, ele foi inconsequente com aquilo, e ele não fez nada para proteger o seu pai. Isso foi visto como um ato de rebeldia. Foi visto por Deus como uma transgressão do mandamento: honra teu pai e tua mãe. E o texto diz que Cão, né, foi amaldiçoado por Noé. O texto diz assim: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Gênesis 9, 25. E é interessante que Israel conquista mais tarde Canaã, que era a terra dos descendentes de Cão, e ele cumpre essa profecia, porque Israel agora toma posse, né, da terra prometida. Né? Não tem nada a ver isso aqui com racismo. Alguns dizem que os cananitas eram da raça negra ou coisa parecida, e essa é uma maldição que os acompanhou. Isso é uma grande bobagem. As maldições na Bíblia, elas são colocadas no sentido do caráter das pessoas. Então, por exemplo, Noé fala contra o seu filho naquele momento. Agora, se ele se arrepende, se ele muda de vida, se ele muda de atitude, aquela maldição ela deixa de existir, porque ele vai seguir o propósito, o plano de Deus e vai ser abençoado. Não é? Você e eu, a mesma coisa. Grande parte dos problemas que nós temos não são frutos da maldição de alguém, são frutos das nossas escolhas erradas, das nossas burradas, eu costumo dizer. Então a pessoa às vezes quer culpar, porque a minha mãe falou isso de mim. Não, eu posso reverter isso pela graça e pelo poder de Deus e pela minha decisão. Não tenha dúvida disso, né? Então, você nota que os cananitas mesmo, mais tarde, eles sofreram dessa maldição, né? Que veio pela desobediência de Cã, mas para os cananitas também veio salvação. Aqueles que aceitaram a Deus, eles foram salvos. Né? Você tem lá o caso de Raabe, que estava lá no meio daquele grupo lá, que foi salva. Quer dizer, a maldição não é para sempre, e a maldição ela dura enquanto você aceita a maldição sendo um desobediente, um revoltado contra Deus. Né? Agora, esses descendentes de Noé, né, incluindo Cão, eles iriam causar um problema ainda maior. Ou seja, você percebe que desde que o pecado entrou nesse mundo, 2 grupos lutam entre si, né? O grupo do bem e o grupo do mal.
E a Bíblia é o relato desses dois grupos. A Bíblia não fala só das coisas boas, não é como um livro de biografia de um político famoso, que às vezes a gente lê e só retrata as coisas boas desse indivíduo, né, querendo promovê-lo. A Bíblia não, a Bíblia é nua e crua na sua descrição, ou seja, ela torna a vida da pessoa exposta, porque ela mostra o poder e a influência e o legado do bem, o poder, a influência e o legado do pecado, né? Então, você tem agora um grupo que surge como consequência da própria geração de Noé, que foi o pessoal de Babel. E eu diria assim, Babel, e esse é o tópico 2, um exemplo de desobediência. Então, o texto diz que, lá em Gênesis 11, pessoas de toda a terra, né, que seriam o grupo que viveu após o dilúvio e alguns anos depois, eles resolveram se unir, mas se unir para um propósito. E esse propósito, e aí está o problema dele, era a rebelião contra Deus. Muitos desses indivíduos, negavam a existência de Deus. E eles atribuíam o dilúvio a causas naturais. Há um comentário do livro Patriarcas e Profetas, página 90 e 91, que fala disso. Então, por não crer no conserto de Deus, eles resolvem construir uma torre. Deus disse, não vou destruir com água, mas eles não acreditavam. E por não acreditar, resolveram construir uma torre para escapar de um suposto novo dilúvio. Na verdade, o problema não estava em construir uma torre bonita. O problema estava em descrer da palavra de Deus. Semelhante a Lúcifer em Isaías 14, verso 14, eles estavam querendo de novo, e você lembra desse conceito que nós já analisamos em 2 ou 3 lições atrás, o conceito do pecador que quer tomar o lugar de Deus, né? E eles resolveram tornar o nome deles, diz Gênesis 11, célebre em toda a terra, né? E naquela região da Torre de Babel, que era a terra de Sinar, a história se desenvolve e mais tarde, né, reaparece ali como Babilônia, né? Daniel capítulo 1, verso 2, fala de Babilônia, né, que desafia Deus através do seu rei Nabucodonosor, né? E a mesma coisa vai acontecer no fim, nós podemos traçar aqui um paralelo, né? Você percebe que o início tem muita semelhança, tem muita ligação, tem muito paralelo com o fim. Gênesis tem muito paralelo com Apocalipse, ou Apocalipse tem muito paralelo com Gênesis. Então, assim como surgiu Babel, que foi um desafio às ordens, aos mandamentos de Deus em Gênesis, Babel retorna como Babilônia lá em Apocalipse, representando um conglomerado, né, uma confederação de religiões contrárias à palavra de Deus, contrárias à lei de Deus e perseguidora do povo de Deus. Então, é o que chamamos em Apocalipse de Babilônia mística, né? É o mesmo espírito de rebelião e de desobediência, né? Curiosamente, Babel originalmente quer dizer porta de Deus, né? Mas ela também está relacionada com o verbo balal, que significa confundir. É por isso que aquilo que era a porta de Deus no início, no final virou confusão, né? Agora, é interessante que mesmo assim, de novo, um outro conceito que nós já estudamos reaparece. Deus é amor, Deus é justiça, mas Deus também é amor, né? Deus foi misericordioso com os construtores de Babel. Deus podia destruí-los, não é? Numa atitude semelhante ao dilúvio, mas Deus deu uma chance para eles. Deus os dispersou e evitou um monumento que simbolizava o mal. O texto chega a dizer que Deus desceu. O ato de Deus descer para ver o que estava acontecendo é um ato de juízo. De novo aparece aqui a questão do que chamamos de juízo investigativo, de juízo que precede a um grande evento. Foi o juízo que precedeu o dilúvio, foi o juízo que precedeu a Torre de Babel, e é o juízo que vai preceder ou que vem antes da segunda vinda de Cristo. É o juízo investigativo, que não é uma doutrina própria dos adventistas, mas é uma doutrina que está na Bíblia, que foi descoberta com o estudo bíblico, né? Então, o texto diz que Deus desceu, né? Ao mesmo tempo foi um ato de justiça e ao mesmo tempo foi um símbolo da sua graça, procurando o pecador. Não apenas para destruí-lo, para julgá-lo e destruí-lo, condená-lo, mas para salvá-lo, né? Nenhuma obra humana pode ser acreditada para a redenção do homem ao próprio homem, né?
Então a gente precisa entender esses conceitos que estão em Gênesis, lições preciosas para nós. Eu vou terminar com 2 perguntas para discussão aí na sua classe da Escola Sabatina, né? Uma das partes da Bíblia que nós menos gostamos de ler, e logo nós pulamos quando chegamos a ela, são as genealogias. Fulano gerou a fulano, fulano gerou a fulano, fulano gerou a Beltrano e assim por diante, né? Mas as genealogias são importantes, né? Por que as genealogias são importantes, né? Por que deveríamos ler com um olhar assim cuidadoso, né? Você que tem a sua lição, o livrinho, né? O nosso guia de estudos, por favor, vá à segunda-feira dessa semana e você vai obter algumas respostas. Vai dar um subsídio para você comentar um pouquinho ali com os seus alunos e discutir esse assunto que fatalmente a gente não gosta de ler genealogias, mas elas têm uma importância, tá? Uma segunda pergunta é também uma pergunta que seria bom a gente conversar com os alunos. A unidade entre as pessoas é algo bom e desejável? Claro que é. Que bom que os irmãos vivam em união, Salmo 133, né? Mas como explicar que a unidade dos construtores de Babel, da Torre de Babel, foi algo mau? Foi algo contra o desejo de Deus, né? Foi algo contra Deus, né? Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus disse: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra, e eles não estavam querendo fazer isso, eles queriam ficar concentrados para se livrar de um suposto dilúvio, porque eles não acreditavam na promessa de Deus que os salvaria e que o dilúvio não iria ocorrer uma segunda vez, né? Então, conversa um pouquinho com os seus alunos. É interessante esse conceito aí de que a unidade é uma coisa boa, mas há momentos que ela não é uma coisa boa. Por exemplo, quando a gente na igreja se une para fazer fofoca, é uma unidade, não deixa de ser uma unidade, mas é uma desgraça, não é uma bênção. Quando a gente se une para fazer mal contra alguém, quando a gente forma um bloco para sustentar apenas as nossas ideias, e muitas vezes as nossas ideias estão erradas. Isso acontece na igreja, infelizmente. Então, cuidado com a unidade. A unidade tem que ser para o bem comum. A unidade tem que ser para a construção, para a edificação da igreja, e não uma unidade para fazer o mal. Não é? Aliás, em Êxodo tem um texto que diz: não te unirás à multidão, né? Não te juntarás à multidão para fazeres o mal. Vamos cuidar com isso também, né? Bom, pense um pouco sobre isso, reflita. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com uma nova lição dentro do livro de Gênesis. Um abraço e até lá.